Dá para compartilhar, né, no Facebook. Shark Paladar, o verdadeiro sabor do Shark. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em Shark e Linguiça? Lembrou o Paladar. Muito boa noite, pessoal que me acompanha aqui no Facebook. Eu sou Yuri Kogo, jornalista esportivo, e a partir de hoje, todas as segundas-feiras, às 9 da noite, terei compromisso com vocês, com o programa Na Gaveta. Aqui nós vamos trazer personalidades do futebol e de todas as modalidades do esporte em Bagé. Pessoal que é protagonista, ou as pessoas que já fizeram algo legal, interessante e que tem histórias legais para contar. E para começar esse programa, trouxemos então o presidente do Bagé, Rafael Alcalde, Grêmio Esportivo Bagé, que completou 100 anos de história, uma coisa muito importante para um clube do futebol no interior se manter ativo. 100 anos não é fácil, só quem está lá sabe essa luta no dia a dia. E também foi o único clube aqui na cidade que se manteve ativo o ano inteiro em todas as competições profissionais. Então, justamente por isso, nós decidimos começar essa empreitada, esse novo projeto do Na Gaveta, falando do Grêmio Esportivo Bagé. E para que o torcedor alvirrubro não fique pensando besteira, Tato, se tu tá nos assistindo, a próxima é contigo. Depois vamos combinar, tá bom? Bueno, então vamos começar. Então, Rafael, muito obrigado por aceitar o projeto, ser a cobaia, como eu te falei, para sofrer com essa nossa primeira edição. Então, a palavra é contigo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Yuri, é um prazer estar aqui nesse teu primeiro programa Na Gaveta. Espero que tenha sucesso aí, mais um empreendimento. Sei que também a vida do jornalismo para fazer futebol é cheio de dificuldades. E eu acho que mais um programa esportivo para a cidade de Bagé, para fomentar o futebol e todos os esportes amadores e profissionais, é muito importante. Então eu te desejo aí um extremo sucesso, que tenha realmente êxito de toda essa tua trajetória na programação. Exatamente, é como eu sempre falo, quanto melhor os clubes daquele Bagé estiverem, mais o meu trabalho aparece. Porque se tu me perguntar o que eu gosto mais de cobrir, divisão de acesso ou terceirona? Sim. Se eu disser para ti que eu gosto de cobrir terceirona, ou eu tenho problemas ou eu sou masoquista. Sim, Então, eu acho que os clubes, imprensa e todo mundo que é envolvido caminha junto em prol do desenvolvimento. E falando em desenvolvimento, o Bagé foi um ano com sentimentos opostos, pode-se dizer, né? Porque começou cheio de expectativas para a divisão de acesso, foi montado um time competitivo, e veio a pandemia, trancou tudo. Depois veio a glória do centenário, que é algo de ser louvável, a história está registrada. Infelizmente não pôde ter sido comemorado da forma como vocês queriam, que é com o 12º jogador, torcedor. E depois foi finalizado com a participação na Copa Ibsen Pinheiro, né? Que infelizmente não foi da forma como gostaríamos. Mas enfim, mesmo com todo esse contexto, o Bagé permaneceu ativo o ano inteiro, mesmo com todas as dificuldades, né? Essa era um dos objetivos quando eu assumi em 2017, em ser presidente de um clube de futebol,
para jogar futebol, né? Então nós temos que fazer todos os esforços. A gente sabe que não é um campeonato rentável, mas se nós estamos nessa incumbência de presidir um clube de futebol, é para jogar futebol. Então acho que o torcedor ele quer que tenha jogo de futebol. Essa copinha, a Copa Ibsen Trindade, realmente houve uma divisão de opiniões, uma divergência em relação a participar ou não, porque era sem a presença do torcedor. E nós percebemos realmente que sem a presença do torcedor o futebol morre, né? Aqui no nosso estádio. E realmente os jogos pareciam treinos, não parecia jogo de futebol, parecia treino. E realmente ficou um negócio meio sem graça, assim. Realmente foi uma experiência que a gente não quer repetir, essa experiência de jogar com portões fechados, sem a presença do público. Mas foi um ano que realmente tu falou que a gente começou cheio de expectativas, né? Montamos um elenco que tínhamos esperança, houve aquele reviravolta no início, saída do Badico, chegada do Airilson. Eu acho que são dois treinadores com pensamentos completamente opostos, de proposta de jogo, não que um seja melhor que o outro, né? Mas a montagem da equipe, aí eu acho que foi o nosso primeiro erro, a montagem da equipe é diferente conforme cada tipo de treinador. Então ali naquele início, apesar de a gente ter um plantel qualificado, as primeiras 2 partidas realmente foram muito ruins nossas, e no jogo contra o Avenida já houve uma recuperação, já começou a ter uma forma o time, e no dia seguinte houve a interrupção do campeonato, e nós tivemos que parar o campeonato, infelizmente, com todos esses problemas que tivemos. Então a gente não sabe como seria o Bagé na divisão de acesso. Eu tinha certeza que nós chegaríamos entre os 4 primeiros na nossa chave, se iríamos subir ou não já é outra história. Mas o time tinha qualidade no elenco, que a gente sabia que aos poucos ia se ajeitar. Tinha muita coisa pela frente. Exatamente. Jogadores como o Diego, o William Schuster, eles sequer puderam estrear, né? Foram apenas 3 rodadas, né? E tu pega 2019, que nós tivemos aí, dos 12 primeiros pontos, nós conseguimos um só, e depois fizemos uma sequência de vitórias e empates que chegamos na 3ª posição. Então a gente sabia que tinha ainda tempo para recuperar. Inclusive na divisão de acesso do ano passado, aqueles mata-matas com Glória foi uma infelicidade do futebol, né? Nós estávamos até conversando fora do ar, era um time... Eu acho que era o ano de 2019 era o ano para o Bagé ter subido. Eu acho que nós tínhamos um excelente elenco, foi feito um trabalho, ele vinha numa progressão, mas são equipes muito parelhas, né? O Glória também é uma excelente equipe e se decidiu nos pênaltis, isso aí faz parte do jogo, né? Só perde quem joga, né? Exatamente. Quem não joga não vai se queixar nunca. Os 2 jogos foi uma igualdade muito forte entre os times. Mas voltando ao assunto da divisão de acesso deste ano, para a gente estabelecer uma ordem cronológica de raciocínio. E o Bagé, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros clubes a se posicionar publicamente contra o retorno da divisão de acesso, né? Sim. E a partir disso, outros clubes foram aumentando a adesão, até que depois de 6 meses exaustantes, a Federação Gaúcha anunciou oficialmente o cancelamento da competição. Tem muita gente que tem noção apenas no momento ali do jogo jogado, então eu queria que tu falasse sobre essas dificuldades de como manter um clube em plena pandemia sem a presença do torcedor, que isso com certeza deve ter sido um dos principais fatores para vocês terem se posicionado lá em abril ainda de não jogar a divisão de acesso. A questão toda é o planejamento, né? Quando tem um planejamento, uma divisão de acesso, tu planeja com portões abertos, com um baguá, onde vai ter uma renda ali de 55, 60 mil reais, né? Então todo esse planejamento conta com o campeonato aberto. Então eu acho muito injusto, né? Depois no meio do campeonato mudar a regra. Ia ser, para todos os clubes, ia ser um drama muito grande financeiramente. Porque com certeza todos os clubes fizeram esse planejamento. Então o principal objetivo é esse aí, não tem uma folha salarial alta, é completamente inviável jogar de portões fechados. Mesmo que a federação pagasse os testes, tudo isso aí, a conta não ia fechar. Diferentemente da Copa Ibsen Pinheiro, onde tu sabe que o campeonato vai ser de portões fechados. Bom, a gente entrou no campeonato sabendo que ia ser de portões fechados. A nossa folha fica enxuta, né? Reduz o número de jogadores. Então tem toda uma estratégia que tu se planeja para isso aí. Vocês já começam a temporada
sabendo que vai ser com portões fechados, né? Exatamente. Diferente então da Divisão de Acesso, que foi feito no meio do planejamento caminho, com uma muda perspectiva e no meio do caminho muda. Né? Muda, não. Aí... Sem falar que são competições de natureza diferente, né? Exatamente. A Divisão de Acesso é classificatória e a Copa aí do Sempeiro, a Copinha, é por participação, né? Participação, por adesão. Então, até houve essa... como é que não quiseram acesso? Quiseram, mas é que é completamente diferente, né? Tudo é questão de planejamento, né? A nossa estratégia foi montada em cima das rendas, que a gente verificou os jogos que tínhamos, das rendas, conforme as rendas a gente pode ir até um limite de uma folha salarial ou não. E isso contando, daqui a pouco pega um jogo importante, a gente conta uma renda alta, vem uma chuva. Então tem essas intempéries aí que a gente às vezes enfrenta, né? Sim. A questão de renda, os próprios clássicos baguás, né? Exatamente. Ia fechar o turno com o clássico baguá e abrir o retorno com outro clássico, né? E as pessoas estão fervorosas, loucas por ter um clássico, né? A última vez que foi realizado um clássico baguá foi em setembro de 2017, na Copinha. Isso. Mas em divisão de acesso, a última vez foi em 2011. 2011. Quando os dois acabaram sendo rebaixados. Exatamente. 3-2. E na verdade, então é tudo essa questão. O clássico baguá é muito importante para ambas as equipes, até para a estrutura financeira. Talvez tanto o Bagé como o Guarani fizeram times mais fortes por causa das rendas do clássico baguá. E não adianta, né? Um puxa o outro, a rivalidade fortalece muito. Nós precisamos, ambos precisam de um do outro e a gente tem que ter essa mentalidade. 2018, se não me engano, 2018 foi... 2018 era o Sabelo, eu acho que o Bagé subiu para o acesso e o Guarani estava na terceira divisão e eu estava com uma dificuldade para fechar a folha de abril e o Sabelo com dificuldade para iniciar o campeonato. Nós nos encontramos, combinamos de fazer um baguá. Fui muito criticado internamente, né, por aceitar jogar um baguá estando na segunda divisão, acesso, e o Guarani estando na terceira, se perdesse. Né? Eu acho que esse pensamento tem que mudar um pouco. Né? Na verdade, ambos têm que se ajudar e é preferível, na cabeça de alguns, prejudicar a outra equipe, mas ficar sem dinheiro. Afinal das contas, não saiu o baguá, porque houve uma negativa muito grande internamente, e estourou lá em maio que não tinha dinheiro para pagar a folha. Né? Então, qual é o melhor? Né? Qual é o melhor? Tu conseguir honrar teus pagamentos ou correr o risco de perder um baguá? Né? Então, isso aí tem que ser, eu acho que tem que ser revisto, tem que evoluir essa parte. Tem que ter a rivalidade, tem que fomentar cada vez mais a rivalidade, mas os dois têm que meio caminhar junto, porque senão, caminhar junto não dá, mas tem que saber utilizar da sua força, da rivalidade, para conseguir ganhar recursos. A peleia, a bateção de boca, sei lá dentro. Você vai ter. Tentar achar um jeito dos dois lucrarem com isso e tornar o negócio viável. Né? E o baguá era uma coisa... Naquele momento o Guarani ia ser bom para a torcida do Guarani, que ia jogar quando o time está numa divisão superior, e se ganha moral, né? E o Bagé vai fazer uma rivalidade, chance de ganhar, tá com um time mais qualificado, uma chance de ter a supremacia em Baguá. Então nesse período teu frente ao clube é uma coisa que tu lamenta não ter realizado? Realizado mais eventos, mais Baguá, Campeonato da Cidade, voltar ao Campeonato da Cidade. Eu acho que o Campeonato da Cidade tem que voltar. Eu acho que aí eu acho que também cabe ao poder público aí intervir nessa parte de fomentar um campeonato da cidade. O problema é que na data do aniversário da cidade, que é em julho, os times geralmente estão ou iniciando a preparação para uma pré-temporada, para uma copinha, ou já estão em férias, né? Como agora esse campeonato da divisão do acesso vai ser em maio, talvez colocar aí com a federação, fazer os baguás o último do retorno, o último do turno e o primeiro do retorno, talvez botar ali na semana de julho para fazer um campeonato da cidade. Então fica os jogos como campeonato da cidade. Eu acho que dá uma pimenta a mais em todo o jogo. Quem sabe fica uma reflexão, né? É uma porque ideia. O calendário ano que vem vai ser todo modificado, bagunçado, né? Eu acho que vai ser pior para a divisão de acesso, porque começar em maio a divisão de acesso, nós vamos pegar maio, vai ser frio, chuva, né? Eu acho que deveria começar mais cedo, começar em janeiro, fevereiro, porque nós pegamos dias bons. Agora, fazer o campeonato maio, junho, julho, agosto, é pegar os piores 4 meses do ano para a gente jogar futebol. Pelo que eu vi, preliminarmente, a ideia da federação é começar somente após o término do gauchão, né? O gauchão deve começar em março, pelo que eu vi. A temporada do futebol nacional acaba em fevereiro. Isso. Em março começa o gauchão,
A Série D começa em maio junto com acesso. Ainda não foi divulgado oficialmente o número de datas, mas uma coisa já é certa, que o Gauchão vai ser tiro mais curto. E aí em maio já começa a dívida de acesso. Nisso, se for parar para analisar, os clubes que não jogaram o segundo semestre, que não tinham vaga em nenhuma competição nacional, ou não entraram na copinha, vão ficar mais de um ano paralisados, né? Mas a maioria dos jogadores tu pega, tu não acaba não sendo jogadores do clube, né? Então essa variabilidade que tem jogador, um time joga aqui, joga ali, pega jogadores que está jogando. Então isso aí acaba não tendo, é ruim pro torcedor, mas como o torcedor nem poder assistir mesmo, né? É porque vai ficar tanto tempo sem ver seu time jogar, né? E diante de toda essa situação de Covid que nós estamos vivendo, mas não há como precisar como é que vai ser o futebol no que vem dentro dos estádios, né? Porque em outubro até iniciou em âmbito nacional uma discussão de liberação de 30% de capacidade, né? Do futebol, mas diante dessa situação deu uma esfriada, digamos. Porque tu pega assim, né? Tu pega esses jogos da Copinha, não tem a mínima razão de não deixar ali 300 torcedores para assistir o jogo, né? Não tem, porque eles vão assistir num bar, tu vai num bar aí, tá cheio de gente, lugar fechado, ali é um lugar aberto, né? Todas as medidas de proteção seria completamente viável, não precisa, é uma capacidade, vamos dizer, 10% do estádio, né? Já é 300 torcedores que vão assistir, que geralmente é o público que vai na Copinha, né? Então eu não vejo assim uma proibição. Agora, eu acho jogar divisão de acesso sem público ano que vem é loucura, né? Eu acho que aí sim, aí os clubes... Mas eu tenho certeza que a vacina vai chegar aí e tudo vai se resolver. Vários países já colocando público em estádios, né? Então eu acho que o Brasil não vai ficar atrás. Até maio tem muita coisa para acontecer, né? Eu acho que vai sim jogar com público. Mas então, pulando da divisão de acesso, agora vamos para o Centenário. Sim. Então, o Centenário... É algo que tem sido muito difícil um clube do interior completar 100 anos de atividades ininterruptas, né? E o Bagé conseguiu isso. Pena que não pôde ter comemorado da forma como você planejava, né? Diante do torcedor. Mas mesmo assim, é importante esse registro, porque não é fácil manter um clube ativo diante de todas essas dificuldades. Porque é um bando de loucos diretores, né? No bom sentido. Não, é uma coisa assim, é insano, né? Tu parar para pensar... Todos esses anos, todos os diretores, torcedores que estiveram envolvidos, presidentes, para manter ativo um clube de futebol no interior, né, é uma coisa muito, muito complicada mesmo. Mas clubes tradicionais acabam tendo ajudas de vários, uns cansam um pouquinho, dão uma retraída, daqui a pouco vai fazendo esse rodízio, isso é muito salutar para o clube, para manter isso aí. Só que o futebol hoje ganhou outras proporções, né? É muito difícil nós aqui da cidade de Bagé, uma região mais empobrecida do estado, competir com times de cidades com muito dinheiro, né? Tu vai numa Lajeado, vai numa Santa Cruz, tu vai em Erechim, tu vai em Vacaria, então são cidades mais pujantes economicamente, muito mais fácil de ganhar recursos para fazer patrocínios para os seus times. E aqui nós temos ainda o lado bom da dupla, mas o problema é que patrocínios são para as duplas, né? São 2 patrocínios, então sempre vem pela metade. Então é complicado toda essa parte, mas chegar no Centenário com o clube jogando, né, nesses últimos anos todos jogando sempre primeiro semestre, segundo semestre, é de uma coisa de muito orgulho realmente de fazer parte desse cenário e manter esse clube vivo aí por mais alguns anos, com certeza nós vamos fazer muito esforço. E a decisão de ter entrado na Copinha foi algo que foi tomado de última hora, assim. Na verdade foi uma decisão de última hora e nós tínhamos, na verdade... O campeonato foi de última hora, né? Nós tínhamos um final de semana para definir. Então eu era a favor de entrar na Copinha para a gente queimar os nossos 2 jogos de mando de campo que nós tínhamos perdido, né? Mas aí quando veio a decisão do Luciano Oxman, que os jogos de uma competição não podem ser cumpridos numa outra, que isso foi mudado em 2018, segundo explicações. Aí eu meio esfriei, né? O Rodrigo comprou a ideia e fomos encarar. Eu acho que foi uma formatação de um time bom, um time, eu acho, com muita qualidade, só que realmente muito pouco tempo, né? Então acabaram estourando inúmeras lesões, né? E complicou, mas nada justifica, né, essa derrota para o Novo Horizonte. Eu acho que isso não tem justificativa e realmente foi ruim para nós, Bagé, no ano do Centenário, ter essa eliminação precoce.
Bom, e tu falasse sobre a perda dos 2 mandos de campo, que pela interpretação da decisão administrativa da federação, o Bagé não pôde cumprir esses 2 mandos agora na Copinha e terá que cumprir na divisão de acesso ano que vem, por ser competições de naturezas diferentes, né? Sim. Agora fica o questionamento, que até agora não foi deixado claro, é se estes 11 mandos de campo, né, Sim. que acabaram pegos de punição, eles vão ser cumpridos somente na Copinha? É a regra, né? Não pode Se ter é- 2 pesos, 2 medidas, né? Aí a federação tem que ter coerência, né? Então a coerência fala isso. Segundo foi passado, essa decisão é para ser cumprida na Copinha do ano de 2021. Né? Em 2021 nós iremos cumprir esses 11 jogos que absurdamente, uma coisa extremamente demasiada. Alguma possibilidade de recurso? O recurso, falei com o Tunai, que é um absurdo, porque eu nunca vi, foi identificado o agressor, né? O agressor não deu palavras, não foi nem... E por cada palavra ele pegou foram 2 jogos. Né? Foi o auxiliar, está descrito na súmula, está identificado quem foi que fez o xingamento, entre aspas, que é uma coisa do futebol, não foi nada além do que se vê assim no dia a dia, mas foi uma punição assim, enquanto lá no Pelotas e Inter Santa Maria a torcida invade, quebra, rouba a camisa, destrói, dá nas pessoas, pegaram um jogo. Né? Aqui tu xinga, pega 8. Aí tu pega 2018, Bagé roubado contra o Inter de Porto Alegre. 2019, Bagé roubado contra o Inter de Porto Alegre. Né? Tu vem nas copinhas todas sendo roubado. Né? Literalmente um roubo. Aquilo que aconteceu em Porto Alegre, Namorados Quero, foi um roubo. Não é possível. Aquele pênalti aos 46 minutos do segundo tempo, o cara não ter visto. Né? E a diferença foi que aquele jogo teve transmissão da TV, né? E aí deixou... E só que nós clubes, nós não podemos reclamar. O que o juiz bota na súmula é considerado verdade. Né? Então é muito complicado tu querer. Mas tem que melhorar essa relação. Essa relação tá quase inviável com a arbitragem. Decorrência daquelas agressões, que foi uma punição bem dada ao Bagé. Apesar do Bagé ter identificado os indivíduos, ter feito o queixo para a Polícia Civil. Né? Mas nada justifica a agressão. Nada justifica a agressão. Agora, a punição em 11 jogos que o Bagé pegou, isso aí não tem explicação. É algo inédito no futebol. Sim. Olha, nem se matasse uma pessoa pegava 11 jogos. É um negócio completamente absurdo. Por xingamento, tu dá 8 jogos para o Bagé, não tem explicação. Bom, antes da gente seguir o nosso bate-papo, vou ler alguns comentários do pessoal que está interagindo aqui na live. Aqui, Antônio Maidana, meu amigo, parabéns pelo trabalho, obrigado. Everton Brião, Dali Yuri, vai ser sucesso, obrigado. O Haroldo também está participando. Gabriel Correia, Pedro Sabella, olha que botou o grande Yuri, meu goleiro. A gente tentou ser goleiro, mas a bola puniu. Danúbio Gonçalves Dias, meu pai, por sinal. Uma ótima ideia falar sobre a nossa aldeia. Parabéns, Yuri, teve liberdade, obrigado. E aqui tem um detalhe, presidente. Roberto Messias e Gabriel Messias postaram Rafael Caldi 2021. Sabemos que está encerrando o ano e o mandato. Qual é a situação, o futuro do clube e o teu futuro como diretor? Não, eu já achei bem claro, né? Eu já estou há 4 anos já, né? 4 anos de presidente. Eu acho que é saudável para o clube oxigenar. Independente das pessoas, ideias diferentes ou não, o Bagé tem que estar acima de todas as nossas ideias. O que nós temos que aprender é conviver com as diferenças. E aí lá dentro conseguir ajudar. Eu não tenho realmente 4 anos, foram muito sacrificantes. Esse ano principalmente, pela pandemia e eu ter ficado muito sobrecarregado na minha parte profissional. E 2021 vai ser mais ainda, realmente eu não tenho tempo. Eu cheguei a ficar, eu estava comentando contigo, na Copinha agora 10 dias sem ir no estádio, não consegui, porque eu não conseguia ir, não conseguia realmente, terminava de trabalhar todo dia muito tarde. Então eu acho que o presidente tem que estar mais presente, é uma falha do presidente, eu tento ajudar da maneira possível. Tem pessoal aí, o Beto Messias, o Gabriel, todo esse pessoal mais novo aí que veio agora mais efetivo para o clube, na época da pandemia, que fizeram um baita de um trabalho. Eu acho que é muito importante a participação deles, mas amanhã nós vamos ter uma reunião até lá no Bagé para tentar definir algumas estratégias, mas com certeza não tenho mais como ser presidente em 2021, mas certamente voltar junto, né, junto, ajudando,
não vou dar as costas jamais e vamos estar sempre participando da maneira possível para que esse novo presidente aí consiga os objetivos que a gente está pretendendo. Mas então eu vou gosto dessa parte administrativa, a parte de patrimônio é uma parte que me interessa muito, parte de ajudar a montar equipes, essas coisas, eu acho que eu vou continuar ajudando aí e dependendo de quem for o presidente, a gente vai estar sempre à disposição. Então foram 4 mandatos. 4 mandatos. 4 mandatos frente ao clube, 2017, 2018, 2019 e 2020, correto. Estou fazendo as contas aqui, por isso que eu escolhi jornalismo. Mas qual foi o principal momento assim teu? O jogo contra o TAC, com certeza. O jogo contra o TAC foi muito emocionante. O Bagé estava desde 2011 sem conseguir o acesso, né? Jogando aquela famigerada terceira divisão, que realmente é complicado. E nós um time muito acima dos outros, assim, em termos de possibilidade, ver aquela inscrição irregular do Vitor, que se criou todo aquele clima no jogo, nós ganhamos de 2-0. Tínhamos um time superior, mas ganhar de 2-0, precisar ganhar de 2-0 já fica complicado. Pressão, né? E realmente foi um jogo que mostrou toda a força da torcida do Bagé, né? Lotando todo o estádio. Tinha mais ou menos quantos torcedores? Tinham quase 4 mil torcedores. Seguramente. Sim. Entre pagantes e não pagantes, os cálculos a gente não consegue fazer os não pagantes, né? Uma colmeia fervorosa, virou. Foi muito emocionante esse jogo e teve vários outros momentos emocionantes, né? O jogo contra o São Gabriel, classificação para o mata-mata, o jogo contra o Lajeado aqui que ganhamos os pênaltis. Então tem vários momentos muito interessantes e muito vibrantes assim com a agremiação. Mas esse 2017 realmente foi muito marcante. Eu me lembro que eu estava cobrindo pelo jornal e se criou um clima jamais visto, pelo menos no meu pouco tempo de experiência no futebol. E na sexta-feira eu lembro que eu entrevistei o então treinador Everton Duarte e ele me disse, no domingo vai ser o inferno. Vai ser o inferno, foi o inferno. Foi. E a torcida, isso aí, a gente conseguiu fazer da Colmeia um inferno, mas respeitando, não fizemos violência, não fizemos nada, realmente era o clima. Certamente se fosse com essa comissão de arbitragem que teve aqui, o Bagé teria pego uns 5 jogos naquele jogo ali. Porque o clima que se fez ali, de xingamentos, essas coisas, era um clima de jogo do interior, né, mas sem agressão física, né, a torcida em cima, jogo nervoso. Então, eu acho que faz bem jogo de terceiro ano mesmo, terceira divisão de acesso, o jogo é assim. Tanto que eu penso que entendo de futebol, né? A gente se mete, mas quem entende de fato são os treinadores. Sim. Então eu sempre tento conversar o máximo possível, manter boa relação com eles ali. Sim. E vários treinadores já me disseram que é difícil jogar bonito numa terceira ano. Não tem como, né? Não tem como, porque pega times, às vezes, quase amadores, né? E aí não tem organização tática, tu pega um jogo, tem um jogo aqui com o Bagé, eu me lembro, o Bagé acho que ganhou 4-5-0. Que tu olhava aquilo ali, o desenho tático do time adversário era uma coisa, parecia um bandelouco correndo, né? Então realmente fica até difícil de tu jogar, né? Se tu não faz o primeiro gol assim até os 30 minutos, 35, realmente daqui a pouco começa a complicar. Daqui a pouco tu começa a se atrapalhar porque realmente não tem o mínimo de lógica de jogar. Então realmente é um campeonato muito fraco que eu acho que é necessário. Né? Eu acho que é necessário para fazer tipo um filtro. De 3 divisões. Para fazer um filtro. Eu sou a favor das 3 divisões, eu não sou a favor de juntar todas, porque tu faz o filtro, senão fica um campeonato o acesso com todo mundo junto, tu aí vira esculhambação, né? Tu monta um time aqui, daqui a pouco vai lá na federação e escreve o time e tá jogando já a divisão de acesso. Então a terceira divisão serve como um filtro assim para tu colocar o mais qualificado. Sim. E tu pega times extremamente qualificados, como o Gaúcho, por exemplo. O Gaúcho que vem batendo na trave, né? Não tem. Um clube com dinheiro, um clube que participou da Série D, vai bem nas copinhas. No ano passado foi bem na copinha no ano passado. Vice-campeão 2018. Então o clube não consegue subir, né? É um negócio assim, é uma urucubaca que... Essa questão do futebol que é complicado, né? É complicado. A própria divisão de acesso é um equilíbrio muito grande. Pelotas, por exemplo, que foi rebaixado anos, né? Em 2014 para a divisão de acesso. Subiu em 2018. Montava times que tinham capacidade total de subir. Sim. Mas só conseguiu em 2018, né? 2018, e empatou com a gente aqui no Pedro Amor, né? Um baita jogo. Aliás, Bagé e Pelotas sempre protagonizam. Mas lá foi eles nos deram um baile. Lá eles ganharam 2-0 e foi realmente
dava para ver que era um time muito superior tecnicamente. Nós já vimos em 2018 como nós conseguimos montar um bom time, o Carlos Moraes conseguiu montar um bom time, só que tinha poucos recursos, né? Então nós não tínhamos um banco muito bom. Então quando começaram as lesões, né, aí o time começou a decair. Começamos muito bem, né? Ficamos sempre entre segundo e terceiro lugar, e depois o time começou a decair muito. E esse andamento da divisão de acesso, puxasse sobre essa questão de elenco, algo que também é primordial e é muito importante desde que seja feita uma administração, que é o ingresso dos jogadores que vêm da Série A, né? No retorno. Exatamente. E isso aí é uma regra que beneficia quem tem mais dinheiro, né? Sim. Quem tem mais dinheiro acaba sendo beneficiado. Me lembro em 2018 que podia trazer três ou quatro. Aí chegava a fazer proposta, perdemos todos, assim, conseguimos trazer o Tairone, que era um bom zagueiro. Acabou o Tairone, um bom zagueiro. Mas depois todos os outros que a gente foi em cima, assim, acabava perdendo na negociação de tentar trazer algum atleta. Infelizmente são essas dificuldades que a metade sul enfrenta. Né, por isso que em 2018 eu cheguei assim, não, desse modo como a gente está fazendo aqui futebol, né, não que eu esteja correto, né, mas foi a maneira que eu vi na época de tentar fazer algumas parcerias. Né? Então foi aí que eu fui atrás, conversei com 5 pessoas, né? A última foi o Rodrigo, que acabamos fechando uma parceria para tentar injetar financeiramente para ser um time competitivo. Porque tu montar um time para não cair é muito complicado do ponto de vista financeiro. Tu não tem esperança de recuperar aquele dinheiro. Né? Então tu vai gastar, vamos supor, 60% do que tu gastaria para um time competitivo, né? Sem a esperança de recuperar esse dinheiro. A partir do momento que tu gasta mais naquilo ali, mas tu tem esperança daqui a pouco, claro, é um jogo. Claro. Às vezes tu ganha, a maioria das vezes tu perde, às vezes tu pode ganhar. Então é um jogo, mas pelo menos tu entrar com competitividade. O problema é se pequenar desde o começo, né? Mas a gente não consegue nem ter moral para... Nós só vamos ter condições de não se apequenar, por exemplo, hoje em dia o Bagé sem uma participação do investidor, quando todos os diretores do Bagé unirem e pensar um pensamento, deixar as diferenças de lado. Todo mundo tem diferença, é óbvio, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Né? Mas se tiver essa guerrinha de vaidades que existe em todos os clubes, né? Mas Bagé, São Gabriel, Guarani, esse pessoal aqui dessa redondeza mais pobre, não tem como ter esse luxo. Né? São poucos. Se os poucos se dividem, é impossível. Então, outro vai para o lado das parcerias. Né? Se não conseguir unir todo mundo, tem que ir para o lado das parcerias. A partir do momento que conseguir unir todo mundo, conseguir unir umas 20 pessoas que querem pegar junto, aí tu consegue fazer futebol. Exato. Vamos para mais uns comentários aqui. Tem alguns para ti também. Meu cardiologista, Rafael Alcalde, nota 1000, Giselda, do Pinto Assunção. Um abraço, Giselda. Aqui, Sônia Barbosa, parabéns por esse programa com os times da nossa cidade e parabéns ao Grêmio Esportivo Bagé por ter um presidente que trabalha em benefício desse time. Sônia Barbosa. Obrigado, Sônia. André Ricardi, grande Alcalde, parceirão. André Ricardi é cardiologista lá em Porto Alegre. Ederson Roberto, abraço, doutor. Ederson. Nossa. Meu cardiologista, nota 1000, Shirley Lopes. Grande presidente, Antônio Marcos Munhoz Moreira. O Preto, famoso Preto, o Onde Ibaré. A Sônia, de novo, bem participativa aqui no programa. Cardiologista maravilhoso, Rafael Alcalde. Obrigado, Sônia, um abração. Aqui tem mais, o pessoal não está parando, coisa boa. Felipe Colgo, vamos, presidente. Vamos lá. Outro que está sempre na ativa lá. Felipe está sempre lá, sempre ajudando. Né? Vladimir Berdetti, parabéns, meu amigo, obrigado. Cléo Moura, que mantém ativa aí a Joinmille no futebol feminino, muito importante. Sim. Que vem sendo umas guerreiras, né? Então, é isso aí, pessoal. Trabalha com potencial, acho ali o Joinmille tem potencial, uma cidade candiota. Eu agora estou atuando lá em Candiota, como cardiologista também, e eu vejo ali a cidade de Candiota, ali, o Cléo, o Sabella, eles se engajarem em algum projeto com o Joinmille, eu acho que tem grande chance aí de ter mais um time profissional na região. Então aí, pessoal da Candiota, vamos combinar de repente uma data que seja viável de vocês vir aqui para falar dos projetos, porque queira ou não queira, tem impactos diretos com o pessoal aqui de Bagé também. E o que acontecer dentro do futebol feminino, como a gente estava falando, pode vir a trazer grandes benefícios para a região, né? Fortalecimento da modalidade. É muito difícil lá, o Joinmille está começando a pegar um Grêmio Inter, é covardia, né? Não tem, é outro patamar. Mas o processo é isso aí, tem que começar a galgar degraus
Tiveram coragem de mudar a cara tapa, né? Nós fomos fazer um amistoso lá contra o time de Candiota, que o Sabella, Bagé contra o time do Sabella, o campo maravilhoso, o campo lá em Dario Lassance, um tapete o campo. Eles recuperaram o campo está excelente, um baita trabalho lá com casa-mata, com tudo, tá muito bonito lá, parabéns ao pessoal aí de Candiota. Ó, tem mais gente aqui, dá para não... Me desculpa, pessoal, se deixar alguém de fora. Estamos começando, um pouco nervoso, mas estamos indo. Tiago Menegon, avante Jaldinegro, vamos presidente. Tiagão também está sempre lá ajudando. José Carlos Duarte, meu amigo. Parabéns pela estreia de luxo, 2 craques, só pode dar coisa boa. Aí, grande José. Aqui eu saí. Capitão Duarte. Acabei saindo daqui da transmissão. Deixa eu voltar aqui. Enquanto eu volto, como é que tu avalia então esses 4 anos que esteve frente ao clube? Não, acho que a tua vida, uma baita experiência. Uma experiência que eu na verdade, eu comecei ali, quando comecei subindo, eu falei, não, é barbada. vamos muito bom. Mas o acesso realmente é outro campeonato. Aí é realmente outro campeonato. E ali 2017 a gente teve sucesso porque tivemos, não a união de todos, mas uma grande parte, né? Então, em 2018, quando era para ter a união, o pessoal se unir cada vez mais, o pessoal acaba se desunindo, né? Acaba se desunindo, uma coisa que eu não consigo, sinceramente, não consigo entender. Eu não sou um cara que fico pedindo, eu não vou na casa para pedir para ajudar, eu falei, é natural. Se o Yuri for presidente do Bagé, outro dia eu tô lá para ajudar o Yuri, porque eu sou Bagé acima de tudo. Eu não vou ajudar porque eu sou amigo do Yuri, eu sou Bagé, né? Eu posso ser inimigo do Yuri, mas eu vou estar ajudando o Bagé. Naquele momento coloca as divergências pessoais dele. Isso é uma coisa que eu não consigo, eu não consigo realmente entender, né? Como é que pode, um dos grandes exemplos disso aí que eu falo é o Paulo Machado. O Paulo Machado é uma assessor sensacional, ele está sempre, em todas as diretorias ele está. Grande figura. Está sempre parceiro, né? Então, vai ter todo mundo na sua vida vai ter um período pior, vai ter um período melhor, vai conseguir estar mais ativo, mas tem que estar presente no clube, né? Não é porque às vezes não gosta do Rafael ou não gosta do Paulo, não gosta que não vai ao clube. Tem que ser o Bagé acima de tudo, né? E aí ajudar. Eu só vejo essa fórmula para nós termos alguma chance de subir. Fazer futebol nós vamos fazer, né? Agora, para ter competitividade, para subir, aí é outra coisa. Exatamente. Só quem é jaldinegro entende essa paixão, né? Como disse nesse momento a Mana. Mana, grande. Mana, muito me ajudou, grande, muito me atendeu quando eu precisava de alguma coisa lá no clube. Sim. Aqui, ó, chegou uma pergunta, posso? Claro. Bom, agora eu já falei ao vivo, né? Já botei na imposição. O Gabriel Correia, meu amigo, grande Gabriel, sempre me apoiando, torcedor jaldinegro. Ele disse, Yuri, se tiver perguntas, tem como perguntar para o presidente como será o projeto para 2021? Principalmente na parte financeira e de investimentos, pois me preocupo com possíveis dívidas que possam vir de um ano atípico como o de 2020. Acho que essa é uma questão até geral para os clubes, né? E setores da sociedade, né? Como uma empresa, né? Dívidas vão ter, tem que sentar, renegociar, isso aí vai ter. Não é o fim do mundo. Tem algumas dívidas trabalhistas, vão ter que sentar, fazer o condomínio de credores, vão ter que fazer todo aquele processo. Mas isso corre independente do investimento do futebol, né? E para mim são linhas paralelas. Então, o planejamento financeiro para 2021 vai depender do tamanho que a gente quer ser, né? Se a gente quer fazer um time para se manter na divisão de acesso ou se a gente quer fazer um time para subir. Para mim são 2 caminhos completamente diferentes, né? Como eu não vou ser o presidente, eu não posso tomar esse caminho. Claro. Mas o caminho que o presidente tomar, eu estou junto, né? Vamos atrás, vamos fazer time. Eu acredito que só vale a pena se envolver com risco financeiro se fizer time competitivo. É difícil? Mas não é nada impossível que a gente possa fazer novamente, se tiver todo mundo no mesmo barco, né? Nós já temos um pessoal novo aí que está participando da diretoria. Se pegar esse pessoal da antiga, mais esse pessoal novo, pegar todo mundo, a experiência dos mais antigos com esses novos, aí a gente tem condições sim de fazer um belo trabalho em 2021. Sim. Aqui também o Carlos Kurt, Dali Jaldinegro. O Kurt nos ajuda bastante lá também. Sempre ativo. Abraço.
E aqui o Gabriel Messias deixou outra participação. Presidente que fez grande evolução em estrutura na Pedra Moura. Me representa. Então eu vou fazer esse gancho com o comentário do Gabriel e é outro assunto que eu queria abordar contigo. O tempo que o Bagé teve paralisado, que as competições estiveram paralisadas, o clube investiu bastante no patrimônio e na estrutura, né? E aí, graças a esse pessoal aí, Gabriel, Roberto, Fernando, o Xuxa, Thiago, Ortiz, o Fico, até, desculpa que eu vou esquecer, o Papa, que era um dos grupos de risco que ia na reunião. O Papa é um dos que saía da reunião junto com o Paulo Machado, os dois de fator de risco, lá, grupo de risco acima de 60 anos, que participavam. Então todo esse pessoal fez bastante, o Fernando acabou fazendo, se mobilizou lá, botou câmeras em todo o clube. Nós readequamos um estádio, um vestiário que estava abandonado, que era dos amadores, virou estádio para os visitantes para fazer a entrada por lá, justamente prevendo essa dificuldade que tem com a chegada da comissão de arbitragem e dos visitantes, para deixar lá pela Melanie Granier a entrada, para não ter problema com a torcida. Então a gente tenta fazer um trabalho preventivo em relação a isso aí. Então a entrada agora dos visitantes é lá por baixo, lá pela Melanie Granier. Essa obra da entrada da Melanie Granier, do visitante, a arbitragem, me chamou muita atenção, porque 100% de certeza que não vai correr o risco, isso nunca dá para ter certeza, né? Sim. Mas inibe bastante, inibe, né? essas as acaba maneiras prejudicando o clube, né? Esse claro. tipo de incidente. Prejudica bastante. Então a gente tem que fazer maneiras preventivas assim para tentar evitar com que ocorra isso. Então essa obra foi isso aí, ficou uma bela entrada ali. Faltam alguns detalhes ainda que a gente quer botar ao lado da casa-mata do adversário, uma arquibancada móvel. Né? Porque muitas vezes vem assim, Bagé e São Gabriel, por exemplo, tá, que teve aquela estreia com o Souza. E aí nós íamos botar eles num canto, a brigada não permitiu, então tivemos que fechar todo aquele lado lá, né, para deixar 15 torcedores. Então, e aí não pôde aproveitar. Aí encheu todo o lado do Bagé, demorou, fila atrasou para entrar. Então a ideia é usar aquele espaço para o Bagé, e quando tem jogo, né, times adversários, tipo, bem pouca torcida, até 50 torcedores, utilizar esse lado da casa-mata, que dá para botar uma arquibancada móvel ali. Então acho que essa ideia, claro, não baguar se usa o lado de lá, normal, mas ou pega um Bagé e Grêmio, Bagé e Inter, que tenham mais torcida, claro. Aí se coloca no outro lado, Bagé e Pelotas, por exemplo. A torcida Pelotas ocupa aquele lado de lá também. Seguramente. Então são maneiras de a gente tentar, assim, também de fazer o torcedor sentir melhor e mais seguro. Não somente de obras, mas outro aspecto que o clube tenta é obter uma fonte de renda e gerar, não somente de futebol, principalmente quando está paralisado. E aí entra o bar temático, Jardim Negro, o salão, para quando há possibilidade, né, embora hoje a gente esteja essas restrições da pandemia, mas é uma realidade. Tem o projeto do Paulino com a escolinha. Em as categorias de base, que é algo também muito importante com o Totonho. Então essa parte, eu diria extracampo, mas fora do... Não diria extracampo, mas fora do âmbito do futebol profissional, que também é necessário para um clube, né? Fundamental. Porque às vezes aquele campeonato dura 3 meses, né? E tem o resto do ano. A escolinha é um trabalho fantástico, né? Um trabalho fantástico, assim, que tu vai no clube ali sábado de manhã, segunda, quarta e sexta, tem vários meninos, todos fardados, Jardim Negro, saindo. Realmente parece várias abelhinhas assim, saindo da colmeia, né? Quando termina aquele jogo, são umas 50, 60 crianças saindo. Eu acho que é um trabalho social muito importante. O trabalho do Totonho é um trabalho louvável, porque ele é um guerreiro, né? Porque nós não temos condições de apostar no amador e no profissional. Não há espaço financeiro para que a gente consiga fazer isso. E realmente ele é um guerreiro, está se virando, vendendo rifa, né? A gente colabora da maneira que pode, mas realmente é um guerreiro. E no meu pensamento, quando eu assumi o Bagé, eu sempre tive a ideia de, deixar o profissional e investir só no amador. Né? Só que a torcida, tem um clube que tem torcida, né? Diferente, né? Tu vai sócio. Tu vai tomar ali, tu vai tomar ferro ali na terceira divisão, na segunda divisão, vai voltar para a terceira divisão, a torcida vem em cima, não aceita isso aí. Mas o racional, pensando racionalmente, para Bagé é formar atletas, né? Atletas de base, para que alguns despontem e consiga alavancar financeiramente o clube. Essa seria o caminho correto, mais longo, muito mais longo,
né? Vamos supor aí de uns 7, 8 anos, mas é o caminho que seria mais pé no chão da gente. Mas a gente quer ganhar, quer participar das competições e quer estar de volta na Série A. Então são vários sonhos, assim, que tem todo o sonho de uma torcida também, que ela quer isso aí também, claro. Mas a dificuldade é muito grande. Inclusive, categoria de base é um assunto que eu quero aprofundar. Quem sabe vou marcar depois com o Totonho, com o Renato Martins também, outro que está desenvolvendo um projeto, e fazer um programa especial, quem sabe, para debater sobre isso. Eu acho que muito importante essa exemplo, formação de atletas. O Totonho agora não está tendo campo para treinar, né? Com a gurizada, porque não tem, o Militão está fechado. Nós tivemos que utilizar, nós não tínhamos campos, nós tivemos que usar o Pedra Moura para treinar o profissional, né? O campo. Né? Então estragou muito o nosso campo agora, porque foi judiar todo dia treinado no campo, então era para liquidar. Então existe uma série de dificuldades aí que realmente é de tirar o chapéu aí para todo o trabalho que o pessoal faz. Perfeito, então vamos nos encaminhando. Queria te agradecer por ter aceitado esse convite, na verdade, ter te encorajado a ser a primeira pessoa a vir no programa. Não, é um prazer, sabe que a relação muito boa com o Yuri, um ponto assim que eu acho muito importante, que é até meio polêmico assim, o ponto é a questão relação imprensa, os clubes de futebol aqui em Bagé. O Yuri tenta fazer, o Yuri é um cara que eu gosto muito, né? Mas eu acho que a imprensa, no modo geral, em Bagé, quando eu cheguei em Bagé, que eu fiquei um pouquinho assim, porque nós patrocinamos os programas, né? E eu falei, mas isso não pode, não posso eu patrocinar um programa, o cara vai falar mal de mim. Eu acho que Bagé e Guarani só vão crescer, né, se tiver uma crítica construtiva. Claro que ninguém gosta de ser criticado. Vai fazer uma crítica, não gosta de criticar. Mas como é uma cidade pequena, se tu faz uma crítica, o cara liga, vem cá, qual é a tua, não sei o que, vou tirar o patrocínio. Né? Então, isso nós temos que evoluir também. Eu acho que a imprensa tem que ser um pouco mais de crítica construtiva, né? Todos, estou falando em geral, assim, não específico, em geral. Mas também entendo o lado de se manter alguns programas, né? Que tu precisa, daqui a pouco o cara vai lá e tira do patrocínio do programa. É uma realidade... o interior a gente vive muito esse tipo de situação. Uma realidade cruel. Não, eu estou falando isso porque eu presenciei, eu vi com o jornalista sentado do lado, me mostrando mensagens, que eu fiquei abismado, assim. Então, na verdade, a situação é muito complexa, assim, do jornal. Mas, do contrário, né, nós como presidentes, porque eu não sou profissional eu não sou presidente profissional, não é minha profissão aquilo ali. E a crítica às vezes dói, machuca, mas ela faz tu crescer muito. Então a crítica é fundamental, por isso que quando o torcedor critica, eu às vezes valorizo mais do que até o elogio, porque a crítica vai te fazer, mas realmente isso aqui pode ser aqui, né? E tu vai acabar evoluindo. Então, e toca em pontos polêmicos, às vezes que a gente nem gosta, né? A questão das punições, que faz parte do jogo, nós temos que nos readequar, nós temos que melhorar e não podemos, apesar de ser totalmente contra esse julgamento. O julgamento foi um julgamento absurdo, foi um julgamento que 8 jogos não existe aqui na China, pegar 8 jogos para aquele momento que identificado o cidadão que fez. Apesar disso aí tudo, o jornalista tem que ir lá, tem que expor, tem que botar e fazer com que a gente evolua dessa maneira, porque está errado. Apesar de eu achar que está errado, mas na verdade pegar os jogos está errado, o clube está errado. Então nós temos que melhorar nessa parte, nesse aspecto. Essa questão da imprensa é um tanto polêmico, mas totalmente necessário. E fazer esse debate, ainda mais quando há a possibilidade de um bom diálogo como o nosso que estamos fazendo. É óbvio que quando vai criticar alguém, o cara vai ficar chateado, mas passou ali 2 dias... Achar um meio termo, um equilíbrio entre aquele que, falando a grosso modo, baba ovo, e entre aquele que só critica por criticar, só para ganhar audiência. Não, um negócio ponderado, reflexivo. Que faça crescer. Ouça todos os atores, dê espaço para o contraponto, mas sempre como que seja propositivo, porque, como eu te falei, quanto melhor o Bagé tiver, quanto melhor o Guarani tiver, mais meu trabalho vai aparecer. Eu quero cobrir Gauchão, eu quero cobrir divisão de acesso. Eu quero cobrir divisão de acesso, eu quero cobrir terceirona. Quanto melhor os clubes tiverem, mais o meu trabalho vai aparecer. Claro. Então, é óbvio que o trabalho tem que ter independência, respeito, tem, mas também tem que ser propositivo. Isso aí. Buscar bem melhor. Ajudar as pessoas, e uma das formas de ajudar é a crítica construtiva, mas
Eu acho que nós vamos evoluir ainda na imprensa esportiva, que eu acho muito light, né? Os programas que tem esportivos à noite é só elogios, parece que nós estamos na Série A do Brasileirão. Como aquele do herói ao vilão, né? De um dia para o outro. Nós estamos lá, parece que nós estamos na divisão de acesso, nós temos que crescer. Nós temos que estar na Série A para depois entrar no campeonato em nível nacional. Então, nós só vamos conseguir fazer isso nós vamos conseguir chegar nesse ponto se conseguir fazer críticas construtivas que tente nos ajudar a ver qual é o melhor caminho. Óbvio que todo mundo gosta de ser elogiado, né? Ninguém gosta de ser criticado. Mas para a instituição, a crítica é muito mais construtiva do que o elogio. Exatamente. Eu acho que... Bom, então vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a todos vocês que assistiram, compartilharam, comentaram. Muito obrigado por acreditar em mim, acreditarem nesse projeto. E eu espero vocês na próxima segunda-feira, às 9h, com mais outro convidado. Ao longo dos próximos programas nós vamos ter quadros especiais também, com a agenda da semana. Infelizmente agora não temos tendo eventos esportivos, mas divulgar. Vamos trazer gols históricos, vamos trazer curiosidades do esporte que tenham repercutido nas redes sociais. E é isso, eu preciso da ajuda de vocês para a gente caminhar junto e fazer esse projeto o maior possível. Muito obrigado a todos. Obrigado, Rafael. Parabéns, por ter aceitado e, como eu te digo, se encorajado de vir nessa primeira edição do programa. Então, parabéns aí, sucesso aí, vida longa ao Na Gaveta. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Obrigado pela participação. Uma boa semana para vocês. Abraço. Shark Paladar, o verdadeiro sabor do charque. Há mais de 15 anos no mercado, produzindo produtos de qualidade em Bagé. Linguiça e Shark Paladar, sabor do Pampa. Estamos localizados na Avenida Átila Taborda, 2321, no bairro Arvorezinha. Telefone 3247-1780. Pensou em charque e linguiça? Lembrou o Paladar.